A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Abra em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. O apóstolo Paulo tinha começado a igreja de Éfeso. Atos, capítulo 20. E houve um avivamento impressionante na cidade de Éfeso. Se você ler o livro de Atos, vai ver que houve uma revolução, uma revolta entre aqueles que trabalhavam com prata. E a razão para aquela revolta foi porque muitas pessoas estavam se convertendo a Cristo em Éfeso e não queriam mais comprar aquelas estátuas de prata da deusa Diana. E este fato realmente atingiu o mercado da prata, o mercado dos ídolos. E então houve uma enorme convocação para todos aqueles que trabalhavam com prata, não apenas em Éfeso, mas em toda a Ásia Menor. E a Bíblia diz que eles bradavam em alta voz e diziam: "Grande é Diana dos Efésios!" E começavam a gritar e a esbravejar e geraram uma revolução na cidade de Éfeso. E devido ao fato de Paulo ser o líder principal da igreja naquela época, ele foi expulso da cidade de Éfeso, e aquele evento entristeceu muito o apóstolo Paulo. Ele tinha ficado em Éfeso por mais tempo do que jamais ficou em qualquer outro lugar. O seu maior sucesso foi na cidade de Éfeso. E de fato, na época em que ele deixou Éfeso, acredita-se que a igreja de Éfeso já havia crescido e chegado a cerca de 60.000 membros. Era uma igreja enorme, enorme. Considerando que a cidade de Éfeso só tinha uma população de cerca de 150.000 pessoas, ou seja, quase metade das pessoas havia aceitado a Cristo. Mas por causa dessa grande perseguição, o apóstolo Paulo escapou para continuar vivo, e quando ele foi proibido por lei e jamais poderia retornar à cidade de Éfeso. E quando ele saiu, a sua saída foi tão rápida que ele não teve tempo de reunir os líderes e dizer adeus, e eu estou certo que ele queria dar um abraço, um beijo neles, mas não houve tempo para isso, porque a sua vida estava em risco, e então ele se foi. E quando ele foi embora, ao invés de infelicidade, em vez de dizer: "Oh, eu perdi o meu ministério em Éfeso", ele começou a pensar sobre como ele poderia continuar com o seu ministério para a cidade de Éfeso. Eu nunca vou esquecer, muitos anos atrás, o Senhor falou comigo e disse: "Se uma porta fechar, eu vou te mostrar uma janela aberta." E o apóstolo Paulo começou a procurar por uma janela aberta, uma forma alternativa de ministrar à igreja de Éfeso. Jesus disse que devemos ser sábios como o quê? Serpentes e gentis como pombas. A maioria das pessoas não gosta de cobras. E de fato, quando a maioria lê esse versículo em que Jesus falou, elas nem gostam dele ser sábio como uma serpente. Que história é essa de ser como uma serpente? Bem, se você parar para pensar, uma serpente é bem esperta. Sabe, quando eu era garoto, eu tinha uma coleção de cobras. Eu tinha todo tipo de serpentes. Eu tinha cabeça de cobre, serpente de jardim. Quando eu e a Denise casamos, consegui uma piton birmanesa que tinha cerca de 3/4 do tamanho desta parte frontal. Eu tive uma piton birmanesa. Na faculdade eu tive uma piton reticulada. Ela era quase do tamanho dessa parte frontal aqui. Eu detestava aquela cobra, eu morria de medo dela. Eu comprei ela porque alguém me disse que ela não podia ser domada. E eu não acreditei, eu tinha domado todas as cobras que possuí. Mas quando eu fui comprá-la, imagina, o cara de quem eu comprei, ele dormia com aquela cobra. Ele dormia com aquela coisa. E o nome da cobra era Lúcifer.
Bem, eu não queria levar Lúcifer para minha casa, eu mudei o nome dela e passei a chamá-la de Andréia. Era o nome de uma garota na universidade que eu simplesmente detestava. Mas a questão é que eu conheço um pouco sobre cobras. É muito difícil prender uma cobra. Tudo que uma cobra precisa é de um pequenino buraco para ela conseguir sair de qualquer caixa. E quando Jesus disse que devíamos ser espertos como serpentes, há um ensino e tanto aí. Uma serpente sabe como sair de qualquer bagunça. Uma serpente sabe quando se manter discreta e uma serpente sabe quando atacar. E quando você está trabalhando no ministério, precisa saber dessas coisas. Há um momento de ficar abaixado e quieto, e então há um momento de atacar. E quando uma oportunidade passa na sua frente, como uma serpente, você não pode parar e ficar pensando por um longo tempo, porque se você ficar pensando demais, a oportunidade vai passar por você, mas você tem que estar sensível ao Espírito para o momento, para o que está diante de você. E quando Deus põe algo diante de você como uma serpente, você tem que atacar, tem que agarrar esta oportunidade. Ou você vai perdê-la e ela vai passar para outra pessoa. Há um tempo de ser discreto. Muitas vezes, quando o apóstolo Paulo chegava a uma cidade, ficava quietinho. Quando Jesus chegava numa cidade, ele nem sempre anunciava a sua presença. Ele ficava quieto porque o anúncio da sua presença causaria problemas para o seu ministério. Então há um tempo de ficar quieto e há um tempo de ser agressivo, e você tem que saber esses tempos. Mas porque o apóstolo Paulo foi posto para fora da cidade de Éfeso, ele começou a pensar como uma serpente. Eis as palavras que o Senhor me disse muitos anos atrás. Ele disse: se você quer sobreviver na União Soviética, vai ter que aprender a pensar como uma cobra. Isso foi de muita ajuda para mim. E sabe, isso também é verdade se você tem um negócio. Você tem que aprender a pensar como uma cobra. Como atacar, quando ficar quieto. Como sair de um momento em que você acha que ficou encurralado nos seus negócios. Existe uma saída se você ouvir o Espírito Santo. E se você ouvir o Espírito Santo, você pode fazer qualquer coisa, mesmo se o homem disser que você não pode. Bem, o apóstolo Paulo foi posto para fora de Éfeso, e o que ele ia fazer? Eu te digo o que ele fez. Ele pegou a estrada para a cidade de Mileto, e a cidade de Mileto ficava à beira-mar. E quando ele chegou na cidade de Mileto, ele alugou todos os hotéis do lugar, e ele até alugou um grande anfiteatro do lugar onde cabiam 10.000 pessoas. E ele enviou uma palavra para Éfeso. E ele disse: já que eu não posso ir até vocês, eu quero que todos os presbíteros de Éfeso venham até mim. Esta foi a janela dele. A porta para Éfeso estava fechada, mas em Mileto, que era muito perto, ele tinha uma janela aberta. Então, ao invés de voltar para Éfeso, ele chamou todos os presbíteros, todos os líderes de Éfeso, para virem vê-lo. Quando as pessoas leem que Paulo se encontrou com os presbíteros de Éfeso, eles acham que foi numa sala quieta e escura, com algumas velas ali acesas, e lá estava Paulo e apenas algumas pessoas, mas não foi assim que aconteceu. Ele chamou todos eles. E a maioria dos estudiosos crê que aqueles a quem ele chamou provavelmente eram líderes dos grupos nas casas. Grupos nas casas. E 10.000 deles, 10.000 deles, andaram da cidade de Éfeso para a cidade de Mileto. Sabe, se você tem uma igreja de 60.000 membros, é muito razoável pensar que você tem 10.000 grupos nas casas. E então todos os líderes vieram para Éfeso. E eles encheram aquele auditório, aquele coliseu. E Paulo ficou no meio daquele coliseu e falou suas últimas palavras para aqueles líderes que ele tinha levantado ao longo de quase 3 anos. E eu quero que você veja o que ele disse a eles aqui nesse capítulo. Todo mundo comigo? Então,
Notem o que ele diz, capítulo 20, verso 17. De Mileto ele enviou para Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. Então pule para o versículo 28. Ele disse: tenham cuidado, pois, de vós mesmos. A palavra em grego para tenham cuidado é agarrem-se no chão. Fiquem firmes. Poderíamos traduzir como faça de você e da sua vida sua maior prioridade. E há uma grande verdade nisso. Porque se você serve todo mundo e nunca presta atenção à sua vida espiritual, não vai demorar muito até você não conseguir mais servir outras pessoas. Paulo não estava ensinando egoísmo, estava ensinando razão. Você tem que se alimentar. Você mesmo tem que crescer, da palavra grega epago. Ou seja, vocês fiquem firmes, cuidem muito bem da sua própria vida. Ele disse: tenham cuidado de vós mesmos, permaneçam firmes, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Verso 29, pois eu sei que, e no grego é dobrado, pode ser traduzido eu sei, enfaticamente sei disso. Paulo está usando os termos mais fortes. Que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para arrastar os discípulos atrás de si. Deixa eu falar um pouco do verso 29. Paulo diz: eu sei disso, que depois da minha partida, repitam, depois da minha partida. Por que depois da partida dele? Porque Paulo era um líder espiritual tão forte que estas pessoas nunca tentariam avançar seus planos tolos enquanto ele estivesse na igreja. Todos já sabiam que se eles viessem à igreja tentando mercadejar suas falsas doutrinas, ou arrebanhar sua própria multidão, ou tentar separar parte da igreja para que seguissem a eles, eles sabiam que se Paulo estivesse na igreja, ele acabaria com eles, porque ele não permitiria isso dentro da igreja. Sabe, quando você estuda Ezequiel capítulo 34, anote aí, Ezequiel capítulo 34, Deus fala com os pastores de Israel. E uma coisa que ele diz aos pastores de Israel é que ele quer alimentar as ovelhas, ao ponto que as ovelhas iriam se deitar em verdes pastos. Elas se deitariam em verdes pastos. Bem, o único momento em que uma ovelha se deita é quando ela se sente a salvo, em segurança. O que significa que é uma responsabilidade do pastor local de garantir a segurança dentro da igreja local. Aquelas ovelhas na congregação dele devem ser protegidas por sua cobertura, devem se sentir protegidas por seu ensino, e por ele ser um homem de integridade, elas poderão descansar sabendo que ele não vai permitir que ninguém falso suba em seu púlpito, ele não vai permitir que nenhum lobo venha àquela congregação tirar vantagem das ovelhas. E quando o pastor faz o seu trabalho bem, as ovelhas se deitam. Elas se sentem em paz, elas descansam. Muitos anos atrás, um famoso casal veio à nossa igreja em Riga e tinham tido um novo mover de Deus em suas vidas. E era uma coisa muito radical. E de fato eu nem tinha nada contra aquilo, mas eu era contra aquilo em nossa igreja, para a nossa igreja. Eles queriam fazer algumas coisas durante o culto que eu sabia que a KGB da Letônia não permitiria, e de fato naquela época em particular, eu estava sendo muito observado. Tinham acabado de publicar artigos nos jornais sobre mim, me chamando de lavador de dinheiro internacional. Estavam procurando qualquer razão para cancelar nosso visto e nos expulsar do país. Disseram que eu era um especialista no uso do hipnotismo e eu nem sei como isso aconteceu. Pegaram até uma cópia da carta que eu envio para os meus parceiros aqui nos Estados Unidos e os psicólogos deles analisaram aquilo e disseram que eu era um mestre no uso de palavras e que com as minhas palavras eu conseguia controlar e mudar a forma como as pessoas pensavam. Eu vou dizer, esse foi um dos melhores elogios que já recebi em minha vida. E estavam tão assustados comigo que publicaram esse enorme artigo nos jornais
E na página da frente desse artigo era uma página inteira. Havia o desenho de um homem cujos olhos estavam petrificados e uma grande mão como uma garra no topo da cabeça dele. E em russo a manchete dizia "Dela stoyat biest kaju", faça o que eu digo para você fazer. E era sobre como eu usava o hipnotismo para controlar as mentes da nossa congregação. Eu lembro que quando eu li, eu disse: Deus, por favor, me ensine a fazer isso. Mas a questão é que estavam atrás de mim. Estavam atrás de mim. A Receita Federal olhava os nossos livros, graças a Deus nunca acharam nada, mas estavam atrás de mim. Já nos chamavam de hereges, de seita. De fato, veio outro artigo de 2 páginas no jornal. Em uma página mostrava Buda, mostrava Hitler, na outra página mostrava Krishna, mostravam os Mormons, Testemunhas de Jeová, e eu estava no centro deles. E o artigo me chamava o guru do movimento pentecostal. Então nós estávamos nos holofotes. E quando esse casal veio à nossa igreja, eu disse a eles: eu creio nos dons do Espírito Santo, amo os dons do Espírito Santo, amo quando as pessoas caem, amo quando elas riem, amo tudo isso. Mas agora não é um bom momento para isso em nossa igreja. Eles vão entender errado o que estamos fazendo, então eu peço a vocês para ensinar. É tudo o que eu peço que façam. Eu quero que vocês ensinem. Não é que eu seja contra o Espírito Santo, mas eu sou o pastor dessa igreja e o Espírito Santo está me dizendo que agora é hora de ficar abaixado. E então eles subiram no púlpito da igreja, abriram suas Bíblias, começaram a ensinar e disseram: bem, o pastor já nos disse o que não podemos fazer aqui hoje, mas o Espírito Santo está nos dizendo para fazer algo diferente. Então eu sentei na fileira da frente. Estava um pouco chocado. E pensei: o que eu devo fazer? Bem, nenhum pastor quer restringir o mover do Espírito Santo. E eu não queria que a igreja pensasse que eu era contra o mover do Espírito Santo. Mas ninguém mais naquela igreja estava na posição que eu estava. E se aquele culto saísse muito do controle, aquela igreja poderia ter perdido o pastor? Então eu fiquei ali sentado observando alguns minutos, enquanto eles começaram a fazer tudo que eu os proibi de fazer. O culto começou a ficar totalmente fora de controle. E não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não violaria o que eu disse àquelas pessoas. Deus respeita a autoridade. Eles apenas sabiam manipular pessoas. Então eu pensei: o que eu devo fazer? Então, finalmente eu decidi. Esse culto acabou. Havia programação para aquelas pessoas pregarem em nossa igreja 5 dias. Viajaram vindo do outro lado do mundo. Pagaram por suas despesas. Eles eram autores muito famosos. Jamie Buckingham, grande líder cristão, disse que um deles possivelmente seria um dos maiores escritores da nossa geração. E o que eu devia fazer com aquelas pessoas? Quer saber? Nem me importa quem são. Eu disse para não fazerem aquilo, e esta é minha casa, é a minha igreja, e meu papai me ensinou: enquanto você viver debaixo do meu telhado, vai obedecer às minhas regras. Então eu levantei, fui até a plataforma, tirei o microfone da mão deles e os tirei do caminho. Eu disse: esse culto acabou, não haverá mais reuniões essa semana. Eu os proibi de fazer o que eles estão fazendo hoje aqui e eles desconsideraram minha autoridade. Este culto
Acabou. E essas pessoas nunca mais serão convidadas para essa igreja de novo. Sabe o que eu fiz pela minha congregação? Eu mostrei para a minha congregação que quando o pastor está lá, eles podem se deitar em verdes pastos. Não precisam se preocupar, pois a tolice não vai entrar em nossa igreja, porque eles têm um pastor que vai tratar com isso até mesmo, se for difícil. E isto criou uma atmosfera de paz dentro da igreja. Bem, o apóstolo Paulo era esse tipo de homem. O apóstolo Paulo era um homem que não tinha medo de dizer exatamente o que ele pensava. E, de fato, Paulo raramente usava palavras dóceis quando se referia aos que causavam problemas. Se olharmos no livro de Filipenses, ele fala dos judaizantes e os chama de cães. Ele diz, agora eu vou falar com vocês dos cães. Você não concorda que é uma terminologia bem forte? Se eu subo aqui hoje e alguém levanta a mão e diz, irmão Rick, o que você pensa sobre essa pessoa? E eu digo, sim, eu vou dizer o que eu acho desse cão. Ia chocar algumas pessoas. De fato, algumas pessoas iam dizer que eu passei um pouco dos meus limites. Foi como o apóstolo Paulo falou. Então, aquelas pessoas que vieram com motivação espiritual impura, elas sabiam que nunca iam conseguir nada enquanto Paulo estivesse lá. Elas sabiam. E então agora Paulo diz, eu sei disso. Depois da minha partida. Ele sabia que eles nunca tentariam nada enquanto ele estivesse lá. E amigos, eu vou dizer, não se ofenda se você acha que seu pastor é muito severo. Agradeça a Deus que você tem um pastor forte. Então Paulo diz, depois da minha partida, lobos vorazes. Lobos vorazes. Essa palavra voraz, no grego, traz a ideia de uma violência, um estupro. Estuprar. Ora, o que é um estupro? É tomar o que não pertence a você. Não é amor, é abuso. E Paulo diz que esses lobos, o coração deles não é para a congregação, eles não veem a igreja como um rebanho, eles veem a igreja como seus clientes. Eles veem a igreja como potencial para ter aquilo que eles querem. Eles não vêm para dar, eles vêm para tirar. Lobos vorazes, lobos que violentam. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E aí notem o que ele diz depois, e também dentre vós mesmos. Também dentre vós mesmos. Se levantarão homens que falarão coisas perversas para arrastar os discípulos atrás de si. E, meu amigo, eu quero te dizer, é muito mais fácil lidar com estas pessoas que vêm de fora. Porque você pode rapidamente reconhecê-las. Se você tem um visitante que vem à sua igreja ou ao seu grupo na casa, ou a um evento da igreja, você pode rapidamente discernir se ele tem o espírito certo ou errado. E se o espírito for errado, você pode tratar com eles rapidamente, não está conectado a eles, não os conhece, são invasores. São como um predador que acabou de chegar no rebanho e, de fato, esses sentimentos pastorais em você se levantam para tirar aquele lobo do rebanho. Mas o que acontece quando é um de vós mesmos? É isso que Paulo diz. Também dentre vós mesmos se levantarão homens. No grego ele diz, virão bem do meio de vocês. Agora lembre, Paulo está ali de pé no meio daquele estádio, daquela arena, falando para aproximadamente 10.000 líderes com quem ele trabalhou por 3 anos. Ele derramou a vida dele neles e agora ele está apontando o dedo dele para aqueles homens e dizendo, vocês, até do meio de vocês, bem no meio deste grupo, homens se levantarão, falando coisas perversas. A palavra perversa vem do grego diastrefo.
significa pegar algo que já existe. Você me dá um pedaço de papel? Pegar algo que já existe e mudar isso, alterar. Ele não vai trazer uma doutrina nova. Ele não vai trazer uma falsa doutrina gritante. Pessoas que estudaram a Bíblia vão considerá-la. Mas é a palavra grega diastrefo, significa pegar algo que já existe, como esse pedaço de papel, e amassá-lo para alterá-lo. Então Paulo diz, eles trarão a palavra de Deus, virão com a palavra de Deus, mas vão adicionar a sua própria vírgula a isto, bem lentamente, vão começar a mudar o evangelho que eu dei a vocês. E sabe o que Pedro diz? Pedro diz que eles virão disfarçados. Você pode ler sobre isso em 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Traz a ideia de que eles vão espalhar a verdade deles dentro da igreja, só que essa verdade anda lado a lado com o engano. Eu vou dar um exemplo. Você já viu um pregador na TV? E cerca de metade do que ele diz soa muito certo? Mas há algumas coisas que ele diz que soam realmente erradas. Mas aí você pensa bem, eu sei que a outra coisa que ele diz está certa. Eu sei que isso está certo, então talvez eu esteja errado, talvez eu não entenda. E pelo fato de metade da verdade estar ali, você tenta manter a mente aberta sem perceber que algo falso foi inserido no seu coração. É assim que eles operam. Fingidores, falsos ministros, com motivos impuros, eles nunca são gritantemente impuros, mas eles sempre vêm com o disfarce da sinceridade, com o disfarce de uma nova revelação ou uma nova visão, enquanto inserem suas mercadorias na casa de Deus. Eu vou dar um exemplo nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, apenas anote a referência. A Bíblia diz que Deus pôs o homem no jardim do Éden. E o jardim era o território dele. De fato, Deus disse palavras maravilhosas a Adão. Subjugue, domine, multiplique. Estas foram as primeiras palavras que Deus falou para um ser humano. Se você quer saber qual o plano de Deus para o homem, aí está! Deus fez o seu homem. E as primeiras palavras que saíram da boca de Deus para o homem foram: subjugue, domine, conquiste, aumente, multiplique. Este foi o sonho que Deus pôs no coração do homem. E então, Deus o pôs no jardim. Ele pôs o homem no meio daquele jardim. O Salmo 8 diz que Deus coroou o homem com glória e honra. Deus deu ao homem tanta autoridade que lhe deu autoridade até sobre as estrelas, sobre o sol e a lua. Tudo isto estava sob o domínio de Adão. E Lúcifer odiou isso. Ele odiou isso. Se você ler o livro de Isaías e Ezequiel, a Bíblia nos diz que anteriormente houve outro Éden. A Bíblia até chama de Éden. E a Bíblia diz que antes do engano ser encontrado no coração de Lúcifer, que Lúcifer andava sobre pedras sagradas no jardim sagrado. Havia um trono naquele primeiro Éden, e Lúcifer sentava ali, era o trono dele. Ele era o rei, era como um soberano. Ele tinha autoridade sobre todos os outros anjos. E agora ele foi deslocado dali pelo juízo de Deus. E Deus fez um homem do barro, da lama. A palavra Adão vem de vermelho, da lama que veio do barro. E Deus fez um homem do pó. E pôs aquele homem de barro num trono, onde Satanás anteriormente governou. E agora esse homem feito de barro possuía o lugar que outrora pertenceu a Lúcifer, e por causa disso, Lúcifer odiou aquele homem e decidiu que ia encontrar seu caminho de volta àquele jardim.
mas ele não podia entrar no jardim. Porque em Gênesis capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz: Deus pôs Adão no jardim e disse para Adão o quê? Cultivá-lo e guardá-lo. Então perceba, ele deveria cultivar. E há um ensino só nisso. Quando Deus dá algo a você, é sua responsabilidade cultivá-lo. Era o território de Adão, ele era rei. Aquele era o reino dele. Ele poderia fazer com aquele jardim o que quisesse fazer, e a ordem que tinha de Deus era de cultivá-lo, desenvolvê-lo. E não apenas isso, mas também foi dito a ele para guardá-lo. A palavra hebraica significa proteger ou construir uma cerca ao redor daquilo. Agora, por que se constroem muros numa fortaleza? Por que você constrói os muros da fortaleza? Porque você sabe que existe um inimigo que quer entrar. Bem, se Deus disse a Adão para guardar, para proteger, para construir uma cerca ao redor, então isso nos garante que Deus explicou para Adão: existe alguém lá fora que está tentando achar um acesso para entrar no jardim. E já que esse jardim é sua responsabilidade para cultivar, também é sua responsabilidade garantir que aquele inimigo nunca conseguirá entrar nesse jardim. E Adão fez bem o seu trabalho por muitos anos. Não temos ideia de quão velho Adão era quando ele e Eva compartilharam daquele fruto, a Bíblia não diz. Mas Lúcifer todo o tempo tentando encontrar acesso naquele jardim. Então um dia Lúcifer estava do lado de fora do jardim. E ele viu uma cobra, a serpente. E ele fez um trato com a serpente. Sabe, o diabo continua fazendo tratos com pessoas o tempo todo. Se você ler Gênesis capítulo 3, verso 1, diz que a serpente era mais sutil do que qualquer fera do... Onde? Do campo. Ou seja, a serpente não era um animal do jardim. A serpente era uma fera do campo, mas obviamente tinha acesso para entrar e sair do jardim. Mas ela era uma fera do campo, não era um animal do jardim. E Satanás fez algum tipo de acordo com aquela cobra, e pessoas têm ensinado que a própria cobra era o diabo, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, você não encontra nada disso. Era uma cobra de verdade. E naquele tempo em particular, os animais tinham a capacidade de fala. Essa cobra tinha habilidade para falar. Essa é uma convicção pessoal minha que naquela época a criação estava em harmonia. Eu acredito que Adão conseguia falar com todos aqueles animais. Se você pensar hoje, dá para ensinar alguns pássaros a falar, um papagaio fala. Não seria de espantar se os animais tivessem um relacionamento com o homem naquela época. E o diabo fez algum tipo de acordo com aquela cobra. O diabo não podia entrar no jardim. Então ele decidiu operar através de alguém para ter acesso. Você está ouvindo? E aquela serpente encontrou o seu caminho, passou pela cerca de proteção, e quando fez isso, Eva deu ouvidos. Adão cooperou, a cerca caiu, e a terra tornou-se amaldiçoada. Gênesis diz: a terra é amaldiçoada por causa de vocês. As pessoas leem isso e acham que Deus amaldiçoou a terra, mas na verdade Deus está dizendo: ela está amaldiçoada por causa de vocês, por causa do que vocês fizeram. Uma maldição veio sobre a terra. A Bíblia nos diz em Romanos 5 que a morte entrou na raça humana. E aí foi quando as rosas começaram a ter espinhos, e foi quando os animais começaram a devorar outros animais. A vida mudou, ervas daninhas, pragas, espinhos, tudo isto cresceu só depois do que Adão fez. Tornou-se amaldiçoado por causa do que ele fez. Mas tudo isso começou porque uma serpente achou o caminho
para o jardim. E se você estuda o Velho e o Novo Testamento, descobre que sempre tem sido assim. Absalão e Davi. Absalão foi uma cobra que achou o caminho para o jardim de Davi. E quanto a Jesus e Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, um homem que tinha acesso ao círculo íntimo de Jesus, e não só acesso, ele conhecia todos os segredos. Ele era o contador. Ele sabia tudo sobre o dinheiro, quanto tinham, aonde tinham gastado, ele conhecia cada segredo conectado ao ministério de Jesus. Não significa que eram maus segredos, mas ele tinha os seus dedos em toda a informação. E foi atrás desse que o diabo foi. Você está comigo? Aqueles que vêm até você do lado de fora, normalmente só conseguem causar um dano mínimo. Mas quando você tem alguém de dentro, como Paulo disse a eles, e também dentre vós, isso é tão mais doloroso. É fácil repreender alguém que você não ama, mas e quando é alguém com quem você andou por 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, você orou com ele? Vocês passaram por lutas juntos. Começaram a igreja juntos, começaram o grupo nas casas juntos. Você os amou, confiou neles, a sua alma está amarrada deles de uma forma divina e saudável. Eles estão em aliança com você e então, de repente, eles se viram. É muito mais difícil lidar com isso. E Paulo sabia que isso ia acontecer. Ele disse também dentre vós mesmos. E amigos, eu não quero ficar trazendo más notícias, mas em certo grau isso é inevitável. Simplesmente acontece. Se aconteceu com Jesus, não ache que não vai acontecer com você. Acontece. Acredite, já tivemos vários Judas Iscariotes em nossa vida. Então Paulo diz também dentre vós mesmos, se levantarão homens. Ele diz que eles pegarão a verdade e vão torcê-la, vão mudá-la, com a intenção de arrastar os discípulos para si. Lembra que eu falei que a palavra vorazes traz a ideia de estupro? Não estão interessados no que podem dar ao rebanho, estão interessados no que podem tirar do rebanho. Estão interessados no que podem ganhar do rebanho. E com as suas palavras, começam a seduzir, começam a enganar, podem até usar as escrituras para fazê-lo. Foi por isso que ele disse que eles torcerão, perverterão a verdade. Agora veja o próximo versículo. Vocês estão comigo aqui? Também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, e aqui está o objetivo: para arrastar discípulos atrás de si. Portanto, vigiai lembrando-vos. Essa palavra vigiar vem do grego Gregório. Se o seu nome é Gregório, é daí que esse nome vem. Significa estar consciente, estar em guarda. Essa palavra Gregório só era usada se houvesse um inimigo que estava às portas tentando entrar. Então Paulo diz: estejam em guarda, atentos, conscientes, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós noite e dia com lágrimas. Agora, digamos que aqui é Éfeso e eu sou o apóstolo Paulo. E vocês são meus líderes de grupos nas casas. E eu encontro com vocês todo dia e toda noite por 3 anos. E toda manhã por 3 anos, quase 1000 dias, toda manhã e toda noite eu concluo toda e qualquer conversa com lágrimas, dizendo: é isso que vai acontecer quando eu for embora. Eu sei que aqueles com motivos impuros,
Eles vão entrar, vão torcer a verdade, destruir a igreja e tentar encontrar uma forma de arrastar discípulos para si. Vamos dar uma pausa para o almoço. Voltamos à noite, e quando eu termino minha reunião da noite, eu aviso a vocês que quando eu for embora, lobos vorazes vão entrar e estuprar a igreja, vão tentar pegar tudo o que puderem. Vejo vocês amanhã de manhã, encerramos nossa sessão noturna. Paulo disse que ele fez isso dia e noite durante o espaço de 3 anos. Agora, como pessoas são pessoas, provavelmente depois das 100 primeiras vezes, já não escutavam mais ele. Sim, a mensagem acabou, lá vem ele chorar agora, lá vem ele repetir aquilo que a gente já ouviu mais de 2.000 vezes nos últimos 100 dias. E aí 1 ano se passa, ouviram 365 vezes, 2 vezes ao dia. 700 vezes, basicamente, em 1 ano. Outro ano se passa e eles ouvem outras 700 vezes de novo. Outro ano se passa e eles ouvem outra vez mais de 700 vezes aquilo. E agora ele está com eles pela última vez. É o adeus final dele. Ele prega a mensagem, os encoraja a continuar no ministério e ele diz sim! Uma última coisa. Eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos, do meio de vocês, se levantarão homens, pegando o meu evangelho, torcendo e falando coisas pervertidas, e o propósito será arrastar os discípulos atrás de si. Bem, você acharia que já ouviu isso mais de 1000 vezes? De fato, quase 2000 vezes. Você já pegou a mensagem. Mas adivinha o que aconteceu? Quando ele partiu, bem do meio deles, oportunistas se levantaram que estavam apenas esperando aquele momento, quando o pastor não estaria mais ali, para tomar o poder, para arrastar os discípulos atrás de si. Agora, quando você tem um pastor forte, isso não acontece. Não acontece porque as pessoas têm medo. Quando você tem um pastor fraco, acontece o tempo todo. Sabe o que uma igreja quer? Toda a igreja sabe o que o seu grupo nas casas quer? Querem que seu líder seja forte. Foi por isso que Deus disse a Josué 3 vezes, "Sê forte e corajoso." Da segunda vez ele disse apenas "Sê forte e muito corajoso." Então, quando Josué ajuntou todo o povo repetiu as palavras de Deus. Disseram: Josué, iremos aonde quer que você nos diga para ir. Faremos tudo o que você nos disser para fazer, e se alguém se rebelar contra você, nós mataremos esse imbecil. Apenas uma coisa pedimos a você. Seja forte e corajoso. O povo disse isso. Deus disse 2 vezes. E então o povo disse, repetindo as palavras de Deus. Sabe por quê? Essa é uma das coisas mais importantes que um pastor tem a oferecer para a congregação. Nós gostamos de acreditar que é o nosso ensino. E o ensino é importante, ora, é claro, é óbvio. É o fundamento para tudo. Mas sabe, há muitos mestres excelentes que são pastores e constroem igrejas fracas. Igrejas pequeninas que nunca crescem, porque não têm nenhuma habilidade de liderança. Não são fortes, facilmente manipuláveis, e embora tenham os melhores ensinos bíblicos, nunca serão conhecidos, nunca reconhecidos, porque não são fortes. E no lugar onde você tem um pastor fraco, existem muitos competidores pela liderança. Se um pastor não toma autoridade, outra pessoa
fará. Outra pessoa se levantará e vai dizer: se ele não vai liderar, sigam-me. E as ovelhas seguirão aquela pessoa, sabe por quê? Porque ovelhas são ovelhas. E ovelhas querem seguir alguém, elas querem um líder. Querem um líder. Sabe por que o mundo inteiro ama Ronald Reagan? Ele foi um líder. Sabe por que o mundo amou Margaret Thatcher? Ela foi uma líder. Por que os Estados Unidos amam George W. Bush? Ele é um líder, ele é forte, é ousado, é corajoso. Para mim é impressionante a União Soviética ter amado Stalin, um assassino. Mas quando ele morreu, a Rússia ficou paralisada por 3 dias, porque estavam de luto chorando pela perda do seu grande líder, até nas prisões. As prisões que estavam cheias, transbordando até a tampa de pessoas que ele tinha mandado para a prisão, até os prisioneiros choraram por 3 dias, porque Stalin era uma figura gigante na mente deles. Eles não sabiam como iriam sobreviver sem a sua liderança e mesmo com toda a sua maldade, eles o seguiram. Porque ele liderou. Vocês estão comigo? Este é o poder da liderança. Pessoas são ovelhas. E pessoas seguem. E vão seguir aquele que liderar. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.